É isso aí, pessoal. O Coritiba ganhou aqui, ó. Tá deixa eu tirar aqui tudo, rapaziada. O Coritiba ganhou de 1-0. Mais uma partida aí, 1-0. Agora fora de casa, contra o Criciúma. Precisava ganhar. Era um time que estava na zona de rebaixamento. A gente não pode negociar esse tipo de situação. O Coritiba foi lá, fez a parte dele, se fechou no finalzinho do jogo e deu tudo certo. O Coritiba saiu com 3 pontos e por enquanto, e eu acho que vamos continuar assim. Estamos no G4, finalmente voltamos e agora para não sair mais do G4, próxima partida em casa aí pra gente ter essa certeza que o Coritiba está sim brigando para subir para a Série A. Fala dos nossos patrocinadores aqui, ó. Olha lá. Primeiramente pedir para você deixar o nosso like aí, ó. Deixe seu like na nossa live para bombar aí cada vez, levar para mais pessoas. Lembrando também que tem a opção agora de hypar. Então quando você for nos comentários lá, é só deslizar para a direita. Pode fazer. Nos comentários é só deslizar para a direita e vai ter a opção hypar. Você clica lá no hypar que vai ajudar a gente pra caramba. E também seja inscrito aqui no nosso canal, se inscreva no nosso canal e também se torne membro do canal. Quem veio hoje aqui e é membro do canal ganhou 2 chopps, né? Ganhou o chopp na entrada ali, que é só chegar e ver o nome na lista. Olha lá, o maluco pegou lá. E também ganhou agora. Posso mostrar chopp. aqui? Não, ganhamos. Mostra, olha lá. Aí, ó, tá aqui, ó. Vou Boa. mostrar aqui, tá aqui. É isso aqui, aí. ó, ganhamos, tá aqui. É isso aí. Um novo Porks para uma nova vitória. É isso aí, agora é só vitória aqui no novo Porks. Então o pessoal, o próximo jogo fora de casa já sabe, vem pra cá que agora dá sorte. Auticlean, segundo lar do autista, todo o tratamento especializado para os autistas e acompanhamento familiar você encontra na Auticlean. Mais informações, auticlean.com.br. Também Carnívoro e carnes assadas no estilo americano, sanduíches e hambúrgueres. Carnívoro fica no Souk, no Shopping Jockey Plaza e também no Boulevard Curitibano, além de você pedir por iFood, se tiver nessas regiões, mas o nosso cupom de desconto Meu Coritiba, que dá 10% de desconto, vale só para as unidades físicas. Mangu, cozinha internacional e nacional, fica na Rua Visconde do Rio Branco, na frente do Sesc da esquina. Já faça sua reserva aí para Dia dos Namorados no Mangu e mostre que você segue o Mangu e o Meu Coritiba, que você ganha uma sobremesa. E também Bet Nacional, a gente deu dicas ali, né? A gente deu dicas, só faltou o do Josué, o gol do Josué que era do Marcão ali, ó. Mas já demos dicas ali de aposta, o pessoal que foi na Bet Nacional, tenho certeza que não se arrependeu, porque teve vitória do Verdão. Aposta no Curitiba, aposta no 1-0. Errei no Josué. Errou no Josué, e mas... no tempo, que eu falei que seria no primeiro tempo. Mas nós falamos um coxa ou empate aqui que era mais seguro e de fato aconteceu, né? Pô, tá pagando 1,57 ali, o pessoal que apostou nessa dica nossa, tava até, lógico, torcendo pela vitória do Verdão, mas se caso tivesse um empatezinho, ainda ganhava a apostinha, então o pessoal se deu bem. Lembrando sempre para você apostar com responsabilidade se for maior de 18 anos, e é só acessar aí o QR Code na tela, também tem link na descrição do vídeo. Isso aí, falei pra caramba. Sabe quem tá sorrindo? Quem? Tá aqui atrás de mim, minha esposa, Thaís, aqui, ó. Acabou de ganhar dinheiro na Bet Nacional. É mesmo? Apostou no jogo. Aí aqui, sim, ó, feliz da vida, apostou na Bet Nacional e ganhou um dinheirinho hoje. Cara, com o coxa. Saiu de casa, ganhou dinheirinho, ganhou chopp, hoje ganhou foi só lucro. Ganhou dinheirinho, ganhou o jogo. Maravilha, o Will já está aí centralizado, nosso meio campo aí, ó, é o nosso Josué aqui agora para comandar. Fala pra gente o que aconteceu nessa partida. Você é o Josué e eu sou careca, eu sou o Nicolas Careca. Então, eu sou o Vini Paulista. Acabar com a minha... Você foi o pior dos três no caminho. Josué e Vini Paulista, pô, sobrou o Nicolas Careca pra mim aqui. É isso aí. Faz pra gente o resumão do jogo aí, Will. Vamos lá, Thiagão. Antes de tudo, o que importa é o resultado, né? A gente até quer ver o Curitiba jogando bem, quer ver uma boa postura dentro de campo, mas o resultado importa muito, até pra se manter nas primeiras colocações, pra não desgarrar ali do grupo de cima. Entrando um pouquinho no mérito do que foi o jogo, eu esperava que falando um pouquinho mais do primeiro tempo, né? Eu esperava o Criciúma mais ofensivo, buscando o resultado desde o início, e o Criciúma veio com outra postura. O Criciúma veio até mais preocupado em se defender para depois pensar em atacar. E o primeiro tempo o Curitiba teve muito mais posse de bola, mas como a gente sempre fala, até meio cansativo, mas é o que acontece, então é isso que a gente tem que falar. O Curitiba abusa da posse de bola, mas não consegue criar tanto. No primeiro tempo, as chances mais claras até foram do Criciúma, tirando uma chance final do Sebastião Gomes, mas vou puxar as chances que aconteceram. Aos 2 minutos, o Bruno Melo erra uma saída de bola e quase gol do Criciúma, uma chance clara em que o Pedro Morisco já salvou, né? Que a gente pode perceber que o jogo seria muito diferente se sai 1-0 ali com 2 minutos. Aos 21 minutos também teve uma chance que o Diego Gonçalves dribla o Nicolas Careca no canto e bate por mais uma boa defesa do Pedro Morisco. Aos 25 minutos, a primeira boa chance do Coritiba, uma jogada onde o Gustavo Coutinho ganha do zagueiro e consegue tocar para o Vini Paulista, que dentro da área ele chuta meio travado, mas foi uma situação já que gerou perigo.
No final do primeiro tempo, o Coritiba aparentemente cansou e deixou o Criciúma gostar mais do jogo. O Criciúma mesmo tentou sair mais para o jogo. Aos 42 e 43 minutos tiveram duas boas finalizações do Marcelo Hermes, que era o principal jogador do Criciúma, né? Que é o lado mais acionado do Criciúma, até por isso eles utilizam o esquema de 3 zagueiros para ele jogar um pouquinho mais ofensivamente. E aos 44 minutos, a primeira grande chance do Coritiba na partida, né? Que foi com o Sebastião Gomes, após uma boa jogada pela esquerda. O goleiro soltou a bola no meio da área e o Sebastião Gomes chutou na trave. Isso já diz muito a diferença. Goleiro, aquela frase, goleiro ganha jogo, né? O goleiro do Criciúma, desde o início, com 2 minutos de jogo, já tinha soltado uma bola de um chute do Machado. Desde o início do jogo se mostrou um goleiro inseguro, um goleiro que toda bola que a bola ia no gol, ele demonstrava certa insegurança, diferente do nosso goleiro que já mostrou outra coisa. Então o primeiro tempo foi isso, basicamente o Coritiba teve a posse de bola, foi melhor em teoria, mas o Criciúma foi mais perigoso quando chegou. Segundo tempo, o Criciúma volta diferente, volta com outra postura, sai daquela primeira linha de 5 e adianta o time, e de fato no início começou bem ofensivo, povoando muito o ataque a defesa do Coritiba, né, o ataque do Criciúma, erguendo bola da direita, erguendo bola da esquerda, aquela situação em que a qualquer momento a bola pode gerar um perigo e entrar. Mas não conseguiram ter chances tão claras no início do segundo tempo. A primeira boa chance do segundo tempo foi do Coutinho, aos 9 minutos após um lançamento do Josué. Uma situação onde ele sai perto do goleiro e chuta para fora. Aos 14 minutos, daí tivemos o gol do Vini Paulista, após uma boa jogada do Coritiba, um cruzamento onde o goleiro rebate, mais uma vez para fora da área, na verdade, né? Sebastião Gomes aproveita disso, faz a tabela com o Alex Silva. Interessante do Alex Silva nessa jogada, que ele pisou na área, que ele atacou o espaço. A gente até fala da qualidade técnica e das questões da limitação dele, mas de fato ele ocupou a área ofensiva e conseguiu fazer uma boa jogada para o Vini Paulista, que esse estava merecendo bastante. Nossa, mas ele parecia eu dentro da área, dominando aquela bola e passando pelo zagueiro, tropicando inteiro. Cara, mas ainda bem que ele não chutou. Se ele chuta, sim. Ele ia chutar travado e a jogada não ia dar em nada. Então ele ficou tentando achar o passe porque não sabia muito bem o que fazer com a bola. E no final das contas deu certo, foi o gol do Coritiba, né? A indecisão dele gerou o gol do Coritiba. Verdade. Se ele é um cara decidido naquela bola, ele chuta e não ia conseguir muita coisa, até por conta da qualidade dele. A partir disso, a gente viu um Coritiba recuando, e natural até, porque o Criciúma começou a empilhar atacantes e naturalmente empurrar o Coritiba para sua defesa, e viraria aquele jogo, aquele Deus nos acuda, de bola afastada, e que pouco o Coritiba conseguiria se defender, né? Pouco o Coritiba conseguiria explorar o contra-ataque, até porque a gente sabe que o Coritiba tem dificuldades. Tem gol na rodada, hein? Tem gol de quem, Marcão? Do Botafogo, 2-0. Gol pra nós, gol pra nós. Gol pra nós, agora acho que 4 ou 5 minutos, 5 minutos do segundo tempo, 2-0 pro Botafogo de Ribeirão Preto contra o CRB. Com isso, Curitiba vai permanecendo ali na 4ª colocação do Campeonato Brasileiro. Finalizando apenas aos 23 minutos, teve a grande chance do jogo, que foram 2 chances claras do Criciúma. Boris faz 2 defesas seguidas, a segunda principalmente, ele estava levantando ainda, né, um chute forte, ele faz uma defesa no reflexo. Ali o Coritiba venceu o jogo, né? A situação que, se você toma um empate ali, poderia ser complicado, o Criciúma ia ganhar força, ia para cima, estava empilhando atacantes. E a partir disso, o Criciúma muito cruzamento na área, chute de fora da área, mas assim, sem muito perigo. Teve uma chance em que o Pedro Morisco até sai errado com os pés e o Juninho chuta para fora, essa chance gerou perigo. E no final do jogo, teve outra chance clara para o Coritiba, uma falta em que o Zeca bate direto pro gol, na sobra o De La Torre fura, não pode perder esse gol, até porque no contra-ataque desse lance, o Criciúma gerou uma situação em que o João Carlos chutou para fora, mas você já pensou assim, naquele lance, o De La Torre fura, no contra-ataque o Criciúma faz o gol, é chance que não pode perder, você tem que matar o jogo. Falando um pouquinho sobre os números finais do jogo, o Criciúma igualou praticamente em posse de bola no segundo tempo, né? No final de posse de bola deu 52% do Coritiba, 42% pro Criciúma. Só que no final do jogo, muitas finalizações do Criciúma. 17 contra 11 e 9 escanteios contra 2. Assim, não foi a melhor das partidas, foi uma partida muito brigada, como a gente falou até no primeiro tempo, mas vale destacar os 3 pontos, que é o que importa, e como a gente brincou até aqui falando do Jorginho, né? O Coritiba subiu com o Jorginho, ganhando várias vezes de 1-0 num joguinho feio, joguinho truncado, mas subiu. Se for assim até o final, eu tô feliz. O problema é que ano passado não subiu com o Jorginho. Mas ano passado até o Jorginho acho que pegou o barco mais desandado do que quando pegou na outra vez, né? Então ficou mais difícil. Marcão, não sei você, cara, mas eu achei que o Coxa jogou mais bola no primeiro tempo que no segundo, cara. E no segundo que saiu o gol. Isso é uma tônica do Curitiba. O Curitiba jogou mais bola, assim, teve mais posse de bola no primeiro tempo, e aquela posse de bola que a gente vinha comentando aqui. O Curitiba, ele tentava puxar o Criciúma
para o campo de defesa do Curitiba, para o campo de ataque do Criciúma, para tentar abrir espaço. E isso até era compreensível, né, Will? Era compreensível naquele momento, porque o Criciúma jogando com 3 zagueiros, com uma marcação muito forte no meio de campo, e o Curitiba não conseguia espaço para jogar. Não só 3 zagueiros, porque os próprios laterais estavam numa linha defensiva. Então, no primeiro tempo, jogando com 5. É muito difícil de você entrar. Então, você tinha que chamar o Criciúma para tentar abrir esse espaço na zaga. Então, naquele momento, nós comentamos aqui e demos razão até, pela forma que o Curitiba vinha jogando, justamente porque o Criciúma é aquela história. Gato escaldado tem medo de água fria. O Criciúma tinha levado 6 gols do Red Bull Bragantino e não queria correr esse risco mais uma vez. Jogou fechadinho, jogou por uma bola. Teve oportunidades mais claras e é por isso que eu votei aqui, e foi unânime até a votação no Pedro Morisco para craque do jogo, porque o Criciúma teve sim a oportunidade de matar o jogo. No primeiro tempo, teve a oportunidade de fazer 1-0, e aí fazendo 1-0 e jogando da forma como estava jogando fechadinho, com certeza o resultado poderia ter sido outro. Porque o Curitiba iria encontrar dificuldades imensas para conseguir furar o bloqueio da defesa do Criciúma e conseguir ali um empate ou até uma virada. Então, tá aí a importância do Morisco. O Morisco ele teve uma defesa cara a cara com o atacante do Criciúma e teve também uma outra defesa que foi de lateral, que foi ali, de lateral não, foi na linha de fundo, estava meio que sem ângulo e tal, mas foi um arremate a gol, difícil a defesa, e isso sem contar aqueles arremates de fora da área, que aí comparando com o goleiro do Criciúma, 2 arremates que o Curitiba teve de fora da área, o goleiro soltou. O Curitiba deveria ter aproveitado mais isso, porque no começo do jogo já teve uma bola que o goleiro do Criciúma soltou de um arremate que nem forte foi, um arremate de longe. O Curitiba não explorou isso. E do lado do Curitiba, aquela segurança do Morisco que a gente já sabe. O Curitiba defensivamente errou, coisa que não costuma fazer. O Bruno Melo, que era um jogador, na minha opinião, um dos mais regulares do Curitiba na temporada, o Morisco salvou ele. Falhou hoje. Falhou e o Morisco salvou. O próprio Michael também, que ele tem certa lentidão, né? Então, em alguns lances a gente consegue ver isso. Eu não achei a zaga do Curitiba tão segura hoje, apesar também de muito exigida, muito cruzamento na área, no final do jogo, vira aquele Deus nos acuda. Mas, de fato, o Bruno Melo, que é um jogador muito irregular, também não foi tão bem hoje. Não foi bem. O Machado também não foi bem. Na marcação, o Machado falhou demais. Aquela saída de bola que cabe ao Machado fazer, ele também não estava conseguindo. O Josué estava bem recuado, estava vindo buscar a bola ali atrás, porque o Curitiba não conseguia sair. Muita dificuldade no meio de campo. O Curitiba, no primeiro tempo, perdeu o meio de campo para o Criciúma, não conseguia agir pelos lados do campo. O Nicolas Careca, ele era muito mais um marcador pelo lado do campo, porque havia aquela preocupação com o lateral do Criciúma, e aí ele acabou sendo um marcador. O Zeca, por sua vez, aquela complicação, apesar que desde que o Zeca chegou no Curitiba, foi a primeira vez que eu vejo ele fazer um cruzamento com o pé esquerdo, e ele fez hoje. Até porque não tinha opção. Não tinha opção, bola. Exatamente. Não tinha opção, e hoje até falta bateu, né? Até falta. Ele não cruzou mal aquela bola. Não cruzou mal. Mas ele só cruzou exatamente porque não tinha opção. Ele não tinha opção e ele teve que fazer aquele cruzamento. Então, assim, as dificuldades que o Curitiba encontra pelos lados do campo dificultam mais quando você tem um centroavante de área. Quando você tem um centroavante que depende muito da bola alçada na área, que depende muito até mesmo quando ele vai fazer o pivô, ele não tem para quem soltar. Ele não tem para quem jogar dos lados do campo, alguém que faça aproximação com ele. E isso dificulta o trabalho do Coutinho. E é por isso que eu defendo, apesar de ter perdido aquela bola no final do jogo, aquilo ali pode ser até um pouco de falta de ritmo de jogo do De La Torre. Uma bola daquela é nitidamente uma falta de ritmo de jogo, porque ele não é um jogador que perde, que fura uma bola como aquela. E acabou furando até, e eu acredito muito, por muito tempo fora, sem jogar e tal, isso pode acontecer. E eu defendo a entrada do De La Torre no lugar do Coutinho por isso. Não porque o Coutinho não tenha qualidade, mas porque o estilo de jogo dele exige que o Curitiba tenha mais jogadas pelos lados do campo e que ele tenha aproximação ali.
Outro problema que o Curitiba enfrentou na noite de hoje foi o Josué muito isolado no meio de campo. Os jogadores estavam muito longe dele. Em outras ocasiões, até o próprio Alisson aproximava mais do Josué ali no meio. E ele estava muito sozinho. Então, o primeiro tempo, a tônica do primeiro tempo foi o Curitiba com muita posse de bola, o Criciúma muito fechado. Nas oportunidades que o Criciúma teve, o Criciúma conseguiu agredir muito mais e o Curitiba no final do primeiro tempo, com aquela bola do Seba Gomes, conseguiu chegar com mais perigo, com aquela bola no travessão. O segundo tempo, o Criciúma começa melhor. O Criciúma começa melhor, pressionando a saída de bola do Curitiba, criando situações, e aí o Curitiba acha um gol. O Curitiba acha um gol, que é um gol extremamente importante numa jogada do Alex Silva, sim, dentro da área, que é um jogador que eu critico muito, jogada de linha de fundo ele não tem, e aí ele entra na área ali naquela maneira trombadora dele, mas quando ele entra ali, ele dá aquela segurada. Não se afoba, né? Não se afoba e consegue dar. Ele não deu um passe, ele deu uma assistência ali pro Vini Paulista que estava entrando no meio da área. Eu não acho que não é nem questão de não se afoba, é questão que ele teve medo de finalizar, tá? Daí, não, pode de ser. Fato... mas já teve a finalização no último jogo dele que foi bizarra. Mas ele conseguiu dar uma assistência ali, ele conseguiu levantar a cabeça, entendeu o Vini Paulista que estava entrando pelo meio da área, ali próximo à marca do pênalti. E aí o Vini Paulista também não se afobou. Recebeu aquela bola e guardou, fez o gol. Gol importante que vai dando o Curitiba a condição de estar dentro do G4, tendo um jogo dentro de casa agora, que é um jogo extremamente importante. Extremamente importante. O Avaí vem bem? Vem. Mas, cara, pega aí os confrontos Curitiba e Avaí no Couto Pereira, você vai entender o que eu estou falando. Curitiba tem plenas condições de vencer o Avaí e aí sim, se firmar dentro do G4 antes da janela de transferência. Que era algo que a gente cobrava muito, porque há muita esperança nessa janela de transferência que abre agora no dia 2 de junho. Mas o Curitiba precisava muito estar no G4 ou muito próximo do G4. Eu vinha falando que o grande problema da Série B é você perder a conexão com o G4. E o Curitiba aparentou ali tentar fugir um pouco demais, chegou a 5 pontos do G4. E a rodada ajudou, né? Porque o Operário esperava que até ganhasse a partida dele fora de casa, acabou não ganhando, acabou até perdendo. Agora também o CRB, né? no jogo de hoje contra o Botafogo de Ribeirão Preto, esperava-se mais do CRB. O jogo agora vem no segundo tempo. Mas depois eliminar Santos, tudo na Copa do Brasil, achei que ia embalar. E não foi o que aconteceu. Então, assim, o que vale para o jogo de hoje? O resultado. O resultado a gente entender que realmente nós temos obrigado aí, agradecer a galera que está aqui. A gente entender bem que o Curitiba do Moza é isso, e nós falávamos antes do começo do campeonato, entendendo o estilo do Moza. Se ganhar de 1-0 até o final e classificar, tá tudo certo, mas existe o risco, aquele risco que nós já falamos várias vezes, o risco do jogo contra o Vila Nova, que por glórias dos deuses do futebol permitiram que aquele pênalti fosse a nosso favor. Os deuses do futebol permitiram que o Morisco pegasse o pênalti do Robson no jogo contra o Novo Horizontino. Oi? Pedro Rangel. Pedro Rangel pegasse o pênalti do Robson no jogo contra o Novo Horizontino, e que os deuses do futebol colocassem aquela aguaceira toda lá em Chapecó e não permitisse que houvesse mais futebol no finalzinho do segundo tempo. Então, o jogo do Moza era isso. Você tem que estar com o olho na televisão, aí pega a tua fé que você tem lá, se agarra na tua fé, para que os deuses do futebol permitam que o Curitiba vença por 1-0. É isso. É você estar com o teu coração em dia. Se o coração não está em dia, vem aqui no Porks, cara, toma uma gelada para tentar aliviar o coração, né? E poder torcer para o Curitiba sem infartar, sem ter um derrame, sem ter um ataque, porque o jogo geralmente... Nós não vamos assistir nenhum jogo do Curitiba bem jogado esse ano. Não vamos assistir. Até agora nós não assistimos. Não teve. O único lapso que teve na temporada inteira foi o jogo contra o Andraus.
Foi o único lapso. E assim, o primeiro tempo contra o Chapecoense. Primeiro tempo, mas aí é aquele negócio do primeiro tempo. Curitiba joga o primeiro tempo agora nem no lembro. segundo. O segundo tempo, né? O primeiro tempo contra o Operário foi muito bom. Foi. Mas de jogo inteiro foi só o Andraus. É. De 90 minutos de bom futebol. E infelizmente só... o Andraus não tá na segunda divisão do Brasil. Exatamente. O Andraus, né, não tá em nenhuma divisão. Então, assim, o futebol do Moser é esse. O Moser vai ficar até o final do campeonato e nós vamos subir com o Moser. Infartando, sofrendo, mas nós vamos subir com o Moser. O Murilo aqui mandou pra gente um superchat mesmo por 27 meses. Porra, o cara tá desde o começo com a gente aí, Marcão. Sócio apoiador aqui do meu Curitiba. Time com muita posse de bola, mas fraco na finalização. Reflexo de Careca e Coutinho titulares. Vini rendeu porque é ótimo jogador, mas fora de posição. Will, vou passar pra você. O Curitiba hoje saiu com os 3 pontos mais por méritos do Curitiba ou mais por deméritos do adversário? Seja sincero, Will. Eu acredito que o adversário vinha pressionado e, de fato, mostrou não ter muita qualidade, tinha muita dificuldade em criação. O Criciúma é um time muito brigador ali, né? Jogava a bola na área, explorava muito o jogo aéreo, principalmente para o Marcelo Hermes cruzar e aparecer no ataque. Mas, assim, eu acho que também, ao mesmo tempo, a gente não pode só criticar no sentido de que o elenco é limitado. O elenco é extremamente limitado, então eu acho que o Curitiba também muitas vezes precisa entender a limitação dele. Tudo bem, poderia ter sido diferente o jogo, com, né, se sai aquele gol no primeiro tempo do Criciúma, se o Morisco não faz defesas. O gol, de certa forma, também foi um pouco de achado, porque o Curitiba cerca muito a área adversária, mas não tem tanta qualidade para chegar naquele terço final, para chegar na última bola. Mas assim, pontos que eu destacaria dessa partida, a mudança do Vini Paulista com o Nicolas Careca de lado. O que ele pensou? O Marcelo Hermes apoia muito pelo lado esquerdo, é um lado muito forte. O Nicolas Careca é um jogador forte. Curiosamente, se você for ver, ele foi mais marcador do que o Vini Paulista. Então o objetivo do Nicolas Careca pela direita era para marcar. Obviamente, a gente espera de um atacante que ele esteja na frente, que ele marque. Mas o objetivo foi concluído com sucesso. Dentro da limitação dele, ele conseguiu marcar o Marcelo Hermes, que era o principal objetivo. O Mozart acho que não estava esperando que o Nicolas Careca resolvesse na frente. Então segurou o lateral esquerdo do Criciúma. Por outro lado, você já liberou o Vini Paulista para o lado esquerdo, que é um jogador que tem mais velocidade, e no primeiro tempo a gente pode observar que as principais jogadas saíram de tentativas pela esquerda, principalmente por conta do Vini ter mais velocidade e ser um jogador mais inteligente, melhor jogador do que o Nicolas Careca. Então eu acho que a gente precisa também entender um pouquinho da alimentação do Coritiba. A própria substituição, a partir do momento que ele coloca o Alisson ali pelo lado direito, eu entendi. Por quê? Porque o Criciúma estava atacando muito por aquele lado. Tudo bem, a gente quer o Everaldo, porque o Everaldo é um jogador mais ofensivo, quer prender mais a bola no ataque, mas o Alisson entrou ali pelo lado que o Criciúma estava levando mais perigo para fechar a casinha por aquele momento. Então a gente entende algumas coisas, obviamente. O Curitiba precisa melhorar muito, é muito difícil manter só vitórias a partir desse futebol que vem apresentando, sem muita criação, mas e também entendendo um pouquinho da limitação do elenco, e o 3 pontos é o importante, Thiago. Boa, Marcão, você começou a falar ali dos reforços, né, que talvez mude o panorama do Curitiba. Eu acho que mais que isso também, agora os reforços que a gente espera que cheguem, que sejam os pontas, faz com que o Mozart consiga jogar no esquema que ele gosta, né? Que agora parece que ele tá... A gente sempre fala que falta repertório, que ele não tá conseguindo escalar talvez o melhor time com o que ele tem na mão, né? Tá forçando muito o esquema dele, mas agora talvez com a chegada aí de Yuri Castilho, provavelmente tá chegando já, e mais um ponta, ele consiga dar sequência aí para esse esquema dele, né? O Yuri Castilho parece que já tá tudo encaminhado para vir. Eu ainda acredito na vinda do Negueba. Eu ainda acredito na vinda dele. Eu duvido, seu Lucas de Paulo. Eu duvido que o Negueba venha aqui. Eu duvido. Aquela coisa de criança. Duvido que você consiga. Duvido. Se você analisar, eu sei que o dinheiro não chega agora, demora um pouco, mas se você analisar só o que vai entrar aí da negociação do Matheus Cunha, já pagaria o Negueba e o Yuri Castilho, né? O Castilho, cara, eu quero que o torcedor Coxa Branca entenda uma coisa. Notícias vieram de que ele brigou porque não queria vir, tudo isso foi achismo, tá? Foi achismo. No post dele não estava escrito Coritiba. Nas declarações do Mirassol não estava escrito Coritiba. Aí leram o post lá dele e deduziram que seria o Coritiba. Porque sabe qual é o problema disso, cara? É a responsabilidade. Porque quando você lança uma notícia como essa e agora o Coritiba acertando com o Yuri Castilho, primeiro passo errado que ele der, a torcida vai cair de pau em cima dele.
E é esse o pedido que eu faço para a torcida. Sobre o Yuri Castilho é o seguinte... Não, só para deixar ali também, Marcão, você prefere um jogador que fica brabo porque quer jogar ou um jogador que está acomodado no elenco? O que quer jogar, né, cara? O que quer jogar. E tem mais uma coisa. O Yuri Castilho, ele vai ser ponta. O DNA dele é de ponta, mas as melhores atuações na carreira dele foram como centroavante. Tanto agora no Mirassol, como também no Vitória. Foram as duas oportunidades que ele jogou como centroavante e que ele foi melhor na carreira dele. Que ele jogou mais na carreira dele. Mas é um jogador que joga pelos lados do campo, que o Mozart conhece muito bem, foi treinador dele, jogou na ponta com ele e provavelmente vindo vai jogar pela ponta. Jogava Yuri Castilho e De La Torre, inclusive, né? Faziam duplo os dois, né? Então, Yuri Castilho e De La Torre, tendo oportunidade agora com mais sequência e se Deus quiser não furando mais como furou hoje, e ainda com a companhia do Negueba, eu digo mais uma coisa, aí é que o Ronier não joga mais mesmo. Porque eu lembro muito bem da entrevista do Mozart, que ele fala que eu vou tirar o Ronier e vou colocar quem? Ficou muito claro, absolutamente claro, que o Ronier não saía do time porque não tinha quem colocasse no lugar. E chegando dois pontas, o Mozart sim, como o Thiago bem falou, o Mozart vai ter a possibilidade de jogar no 4-3-3, que é a formação que ele mais gosta. E jogando com dois caras do lado de campo, com velocidade, e aí eu acredito que daí o 4-3-3 rende muito bem. Ele rende muito bem desde que você tenha jogadores para jogar dessa forma. E além disso, o Vini Paulista foi bem em 2 partidas jogando mais avançado, mais de ponta. Então eu não duvido também que o Mozart continue mantendo ele mais avançado. Porque o Mozart, ele é assim, pro cara. Ronier nessa, hein? Vai. Eu acho que... Assim, se o Ronier não for negociado nessa janela, na de julho ele não escapa. Primeiro porque ele quer muito sair. Tá claro isso que ele quer sair. Isso não é informação, é um achismo meu, tá? É um achismo. Não é informação de nada. Eu acho que ele não quer, desde a renovação de contrato dele, ele já não queria ficar. A cabeça do moleque não tá boa. Elogiei aqui a atitude, não sei se foi da diretoria, se foi do Mozart, se foi do Lucas, mas quem tomou a atitude tá de parabéns. Realmente deveria ter afastado naquela ocasião e manter afastado agora. Eu concordo que ele tem que ainda ficar afastado, conversar com esse moleque, ver. E eu falo assim, moleque não é no mau sentido, mas porque é um moleque mesmo. Tem 21 anos, cara. É um moleque, mas que com a cabeça muito avoada, o futebol caindo, alguém precisa... Eu gostaria muito que recuperassem o futebol desse moleque. Gostaria muito que recuperassem. Mas, se não for possível, e para mim fica muito claro, naquela entrevista do Mozart, quando ele fala que não tira o Ronier e põe em quem? Que ele só não saía do time porque não tinha outro para colocar. Tendo outras opções, para mim, o Ronier não joga mais. Para mim, não joga mais. É que eu acredito que a gente não pode descartar Não, eu não estou descartando. Eu não estou descartando. Eu estou me baseando no que o próprio Mozart falou, na fase que ele está vivendo e nas opções que podem chegar no Curitiba. Então, é isso. A minha torcida é que ele se recupere. Até porque pode render muito mais dinheiro do que se for negociado agora. Ele é um menino, é prata da casa, é o Piá do Couto, que o ano passado mostrou uma qualidade absurda. E eu acho que ele chegou um momento que ele começou a imaginar que ele era muito mais do que realmente ele é. E esse momento foi o momento da renovação de contrato dele, quando ele imaginou realmente que ele era muito mais do que na verdade. E na época eu estava lá no programa Força Coxa, eu falei, Ronier, calma, tenha calma. Você ainda não é. Você pode vir a ser? Pode. E eu acredito que ainda vai ser. Eu falei, Ronier, você pode atravessar o Atlântico ainda. Pode. Por que não? Mas você ainda não é isso. Ainda é um jogador em fase final de formação. E vamos lembrar que ele entra no time do ano passado por falta de opção. Porque se tivesse opção, ele não teria aquela oportunidade naquele momento. Agarrou a oportunidade. Até porque é um jogador diferente com a bola no pé. Sim. Agarrou a oportunidade, jogando até numa posição diferente da posição que ele atuava na base. Porque na base ele era o meia esquerda, ele era o 10 daquele time. Porque tinha o Caio César como ponta direita, né? Ele tinha o Caio César, mas ele jogava um pouco mais recuado. Então, agarrou a oportunidade jogando numa posição até que não era dele. É um menino de muita qualidade.
o menino da Fazenda Rio Grande, o menino que, eu fico imaginando a luta desse moleque morando na Fazenda Rio Grande, treinando no CT da Graciosa, morando muitas vezes no Couto Pereira, longe da família e lutando por um sonho. Mas nesse momento da renovação do contrato, e aí é um momento que aparece muita gente, ditos amigos, que vem e fala muita coisa na cabeça, muitas oportunidades aparecem na vida do menino como esse, e eu entendo tudo isso. E eu entendo e eu acho natural que bagunce a cabeça dele, até porque, na minha opinião, ele ainda está em fase final de formação. E o jogador que está nessa fase final de formação, nesse momento de transição da base para o profissional, a cabeça do menino, ela vai oscilar. O futebol do menino vai oscilar. Só que os últimos acontecimentos não estão ajudando ele. E aí, agora é o momento do Curitiba entender o que quer com o Lucas Ronier, parar e fazer um trabalho específico com ele para recuperar o futebol. E é o momento do Ronier entender o que ele quer para a carreira dele. Porque se a carreira do Ronier acabar hoje, o Curitiba Futebol Clube continua, amigo. Agora, o contrário é diferente. O Ronier ele pode recuperar a carreira dele. Ele pode crescer. O Curitiba nunca vai morrer. O Curitiba nunca vai deixar de ser o Curitiba. Mas o Ronier, por isso que eu falo que o primeiro interesse tem que ser dele. O Ronier precisa pensar na carreira dele, precisa repensar algumas coisas que estão acontecendo na vida dele e pedir ajuda, cara. Não é errado. Chega para o departamento de futebol, estou precisando de ajuda, minha cabeça não está legal, alguma coisa comigo está acontecendo, eu quero recuperar meu futebol, me ajudem, não tem problema nenhum. E outra coisa, Ronier, fala para o teu irmão parar de ficar escrevendo besteira, escrevendo besteira nas redes sociais, que não vai ajudar também. Não vai te ajudar em absolutamente nada. Então, eu acho que é um jogador que dá e deve ser recuperado, mas com a chegada, se chegar Negueba, se chegar Yuri Castilho, chegando outros jogadores, porque a informação que eu tenho é que é de 3 a 4 jogadores para essa janela do dia 2 ao dia 8, diz que tem até gringo e lateral aí nessa história, não sei exatamente os nomes. Acredito vendo. Eu também só acredito vendo, mas foi o que chegou para mim, sem nome, sem nada, mas de 3 a 4 jogadores, já contando com o Jaci, né? Jaci mais 3. Daí um deles seria um lateral, diz que tem um gringo nessa história aí, então não sei. Matias Fraquia. Deus me livre. O rei da noite agora. Aí, o rei da noite ainda. Olha lá, pessoal, encerrei a enquete aqui, então, vitória esmagadora, já sabia que ia acontecer. Morisco aí com 82%. Vamos encerrar por hoje, pessoal. A jornada foi longa, né? Últimas impressões aí, Will, quer falar? Não, mais uma vez, é um discurso parecido do pós-jogo, do início do pós-jogo ali, que o importante é a vitória. Curitiba, mais uma vez, 3 pontos, 2 vitórias seguidas, né? Vinha de 2 derrotas seguidas contra Ferroviária e Goiás, e inclusive o Goiás foi a pior partida dessa Série B até o momento. Então o que importa são 2 partidas que a gente pode discutir se jogou bem, se jogou mal, mas venceu, e sabendo entender as limitações do elenco. Como a gente fala, vem a janela por aí que pode dar uma reforçada e uma qualificada no elenco. Então eu acho que é importante o Curitiba se manter lá em cima e no momento está em 3º lugar, né? Que o Vila Nova está perdendo também. Olha só. Então é interessantíssimo ficar entre as primeiras colocações, porque a partir do momento que você desgarra disso, fica difícil de buscar as primeiras posições. Então, mantendo lá em cima, sempre pontuando, é extremamente importante. E hoje, uma vitória fora de casa, né? Contra o adversário que vinha pressionado e que é um jogo difícil, independente da qualidade ou não, Thiago. Boa, agradecer a todo mundo que acompanhou no chat, acompanhou nossa jornada longa aqui, né? Desde o pré-jogo, depois o jogo completo aí também, agora o nosso pós-jogo. Agradecer a todo mundo que ficou até o final, que curtiu a nossa live ali. Dá tempo de curtir ainda agora, ó. Se não curtiu é porque não gostou da vitória do Verdão, hein? Senta o dedo no like aí. Isso aí, galera. Um abraço, voltamos aí agora, hoje é segunda, voltamos na quarta-feira, então.